Fala, reprogramado, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Nós vamos ter uma série de vídeos para que possa ativar o seu coração. Você que já me acompanha já por muito tempo, isso queima no nosso coração de a gente estar ativando pessoas e negócios para que possam viver do seu propósito. Mas essa série de vídeo é mais especial, onde nós queremos muitas pessoas que gostam. Diego, eu gosto muito quando você fala de Deus, eu gosto muito quando você usa muita palavra. Quem não sabe, nós somos cristãos e nós vamos ter uma série baseada aqui, na Bíblia, tá? Um dos livros milenares. Eu que venho de uma cultura judaica, meus pais me obrigavam a estudar 3 capítulos por dia. Então, um dos meus segredos é aqui, Deus acima de todas as coisas. Nós não vamos falar aqui de religião, nós vamos falar aqui de Deus. Deus está acima de todas as coisas. E eu decidi, com o meu time, de fazer uma série. E aqui mesmo, aqui na nossa casa mesmo, nesse ambiente maravilhoso que a gente preparou para você, para que a gente possa, de fato, que vem do coração de Deus, uma mensagem. E hoje a mensagem, papel e caneta na mão, nós vamos falar os segredos dos 5 talentos, tá? Os 3 segredos dos 5 talentos. Anote aí. Os 3 segredos dos 5 talentos. Eu queria que você, se você tem uma Bíblia de papel online, se você não tem uma Bíblia, baixe no seu celular. Essa aqui é um dos livros mais lidos do mundo, é um livro milenar e aqui é a boca de Deus pra gente. Então, sempre quando você precisa de uma palavra, se você precisa de qualquer coisa, vem aqui que Deus vai falar com você através dessa Bíblia. E a Bíblia diz também que Jesus se fez carne, né? É o Verbo se fez carne e Ele morreu por mim e por você, para que você possa ter vida eterna. E eu quero que você abra a Bíblia lá em Mateus 25, versículo 15. Mateus 25, versículo 15. Encontrou aí? E diz assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro a 1, dividindo-se de acordo com a competência. Algumas versões falam conforme a sua capacidade, tá? Capacidade deles. Então partiu para a sua viagem. Diz aqui a Bíblia que um homem muito bem sucedido pegou ali os seus servos e para um deu 5 talentos, para outro deu 2 e para outro deu 1, conforme a sua capacidade. Então, primeira coisa que você precisa entender, você precisa aumentar a sua capacidade para que você possa receber níveis de talentos. Talentos, naquela época, não fala de talentos... alguns pegam essa versão e falam, não, um recebeu um talento de habilidades. Não tem, era dinheiro mesmo. A moeda monetária naquela época era o dinheiro. Então, a primeira coisa que você precisa entender, eu vou falar sobre 3 segredos rapidamente para que você possa anotar e aplicar. Primeiro segredo que você precisa entender, você precisa aumentar a capacidade dos seus talentos. A Bíblia diz que aquele homem recebeu conforme a sua capacidade. Naquela época era muito dinheiro, era mais de 200 mil reais uma moeda monetária. Então, se você calcular isso, dá mais de R$1 milhão. Então, um recebeu mais de R$1 milhão, outro recebeu 400, a média de 400 mil, e outro recebeu ali 200 mil reais. Então, hoje, para que você possa entender, você consegue administrar mais de R$1 milhão. Se eu vendesse um imóvel e hoje um imóvel faturasse, se fosse um valor mais de R$1 milhão, eu ia falar para você, seu José, tá aqui R$1 milhão, eu quero que você fique responsável. Eu tô te dando porque você tem capacidade de administrar mais de R$1 milhão. Eu vendi 3 imóveis. O outro imóvel eu vendi na média de 400 a 500 mil reais. Eu vou chamar pro Joãozinho. Seu João, tá aqui, eu vendi um imóvel de mais de 500 mil reais, tá aqui o dinheiro, eu quero que você administre. E eu vou chamar aqui o Pedrinho. Oi, seu Pedro, eu tô aqui com o imóvel que eu vendi aqui de mais de 200 mil reais, eu quero que você administre. O que fizeram? O que recebeu uma quantia de mais de R$1 milhão, ele correu rapidamente, tá? Então, primeiro segredo,
você precisa ter mais capacidade. Ele precisa buscar conhecimento, ele precisa estudar sobre isso. Às vezes muitas pessoas transferem para Deus. Deus, eu não tenho condições, Deus, é por isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego. Por quê? Porque você não se capacita. E precisa, com capacidade, você está posicionado, as pessoas vão querer te dar o nível da sua capacidade. Então aquele homem tinha capacidade, é o primeiro nível. Diz aí os estudos que 1% da população brasileira tem de renda ou salário acima de 22 mil reais. 1%. Nós temos mais de 217 milhões de pessoas. Então esse é 1% das pessoas que vão rapidamente, que se capacita, que elas vão resolver, elas já sabem o caminho certo, porque ela está buscando sempre conhecimento, sempre buscando, e ela vai correr atrás. Diz a Bíblia que ele multiplicou e ele trouxe mais 5 talentos. Então ele tinha 1 milhão e pouco, ele trouxe mais 1 milhão, a média aqui no cálculo, tá? Então ele rapidamente trouxe 2 milhões de reais. Aquele que tinha 2 talentos, ele trouxe mais 2. Então ele tinha ali a média de 400 mil, ele trouxe mais 400. Então ficou quase 800 mil reais. E aquele que tinha 1, ele enterrou. Ele enterrou um talento. E nós temos aí muito da média da população brasileira e do mundo que estão enterrando os seus talentos, tá? Então, primeira coisa, você precisa se capacitar. Segundo segredo que você precisa ter, de fato, você precisa fazer com aquilo que você tem. Fazer com aquilo que você tem, eu falo da segunda escala da população brasileira. São aqueles medianos. Eles não estão no top 1, mas eles estão ali mediano. Eles fazem o que eles têm. Ele não é aquele que corre, não é aquele tão talentoso, aquele que tem sempre relacionamento com milhões, mas é aquele que ele, de fato, ele fala assim, me deu 2, eu vou fazer. Ele é aquele que está na média, tá? Existe aqueles que estão top 1, aqueles que estão na média, são os medianos, e são aqueles que eu vou falar que é o terceiro, tá? Aqueles que são medianos, eles fazem com aquilo que têm. Eles não reclamam. Eles veem aquilo que eles têm, e se você vê na Bíblia, tinha um menino que ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Deus nunca vai fazer com aquilo que você não tem. Grave uma coisa, Deus sempre vai fazer com aquilo que você tem hoje. Diego, eu não tenho nada. Você tem. Diego, eu tenho pouco. É com esse pouco que Deus quer multiplicar. Aquele homem, aquele menino que só tinha 5 pães e 2 peixinhos, Deus multiplicou. Aquela mulher que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite ali para oferecer para Elias, Elias falou assim, multiplica. E através daquele azeite, prosperou aquela mulher. A única coisa que Pedro tinha era obediência. Quando ele passou a noite pescando e não tinha pescado nada, Jesus falou assim, olha, você joga a rede para o outro lado. Ele falou assim, mas a gente passou a noite toda. A única coisa que Pedro tinha era obediência. E eu não sei o que você está despejando. Se você é aquele que enterra ou aquele que faz, tá? Então o segundo segredo é fazer com aquilo que você tem hoje. Para de reclamar. Para de sempre ficar olhando para a grama do vizinho. Tem algumas pessoas, Diego, eu queria começar a palestrar, você que palestra em vários lugares hoje, tem viajado. Vou te falar assim, eu comecei palestrando de graça. Eu comecei fazendo aquilo que eu tinha, com o ambiente que eu tinha. Se você vê meu Facebook, meu Instagram, os antigos, eu fazer uns videozinhos do jeito que eu tinha. Hoje eu estou nesse ambiente aqui, na minha própria casa, mas antigamente eu fazia onde eu estava. Para que você possa chegar onde você está hoje, você só vai sair se você valorizar a fase que você está agora. Então, primeira coisa, você precisa se capacitar. Segundo, comece com aquilo que você tem. Terceira coisa, para de enterrar os seus talentos. Muitas pessoas que enterram talento todos os dias. Por quê? Procrastina, deixa para amanhã, tem os seus medos. E aqui fala de uma população cheia de crenças. Uma população cheia de medos, cheia de traumas emocionais. Se eu fosse falar aqui com você, a gente poderia passar dias e mais dias, porque a base dos meus estudos é a base da neurociência, com a inteligência espiritual da Bíblia, daquilo que eu tenho aprendido desde criança ali com meus pais, mas entendendo hoje que você precisa entender que o povo sofre por falta de conhecimento. E por você não conhecer tudo aquilo que você não conhece,
o seu cérebro ele expulsa. Ele fala, eu não tenho interesse, eu não aguento, não dá pra mim, isso aqui não é pra mim, eu não sou capaz, eu não sou merecedor disso. E diz aqui a Bíblia que esse homem, ele teve medo. Quando veio ali aquele homem muito rico e começou a validar aquelas pessoas que ele tinha já conversado, ele falou, tá aqui, Senhor, você me deu 5, eu te dou mais 5. Ele falou, muito bem, entra na minha alegria, servo bom e fiel. Aí veio o segundo, cadê os 2 talentos? Tá aqui, olha, multipliquei, trouxe mais 2, muito bem, na minha alegria. E quando foi falar para aquele que só tinha 1, ele falou assim, Senhor, eu tive medo, eu enterrei, mas tá aqui, ó. E ele falou, por que você não deu os banqueiros? Você que trabalha com ações, você que entende um pouco sobre investimentos, ele falou, por que você não colocou nem na poupança, mesmo que é um dos piores investimentos, por que você não colocou para que pudesse ter um pouquinho de juros? Por que você não aplicou em ações de fundos imobiliários? Você comprou uma parte de alguma empresa? Se você não comprou um lote e vendeu mais caro, você comprou uma terra, podia comprar uma terra e lotear, você poderia ter feito várias kitnets e pegar o aluguel disso. Eu não sei quanto tempo, a Bíblia não fala, quanto tempo que esse homem foi e depois voltou, mas era o tempo principal para que aquele investimento pudesse aumentar. Agora eu lhe pergunto, quais são as habilidades que você tem e você multiplicou? Diego, eu tenho vergonha, eu não consigo fazer. Diego, preciso estar num evento, preciso. Abre o seu celular e começa a entregar a sua mensagem. Comece a entregar o seu conteúdo que está dentro de você. Abre um canal no YouTube, comece a fazer. Tem o Instagram, tem TikTok, tem Kawaii, tem tudo que você imaginar hoje para que você possa fluir da sua mensagem. Você que tem um negócio, você ainda fica retendo, você não mostra, você não explica, você não expõe, ou você até que é bom, mas não basta ser bom, você precisa se expor, você precisa mostrar. Diz a Bíblia que fala que não tem como pegar uma luz e esconder debaixo de uma cama. Você é a luz desse mundo, você precisa iluminar, você precisa mandar a sua mensagem. Deus, ele conta com você. Até quando você vai ficar escolhendo os seus talentos? Até quando você vai esconder os seus talentos? Você precisa entender que aquilo que está em você arde, queima muito mais daquilo que você imagina. Se você entender isso, se você multiplicar, se você avançar, você vai alcançar milhares de pessoas. Só que você precisa alcançar uma pessoa. Você precisa alcançar 2, 3, 4, 5. Dê valor a uma pessoa. A Bíblia diz o seguinte, seja fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Se você não for fiel no pouco daquilo que você tem hoje, você nunca vai avançar para o próximo nível. Eu queria que essa mensagem ficasse no seu coração. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei se você estava enterrando seus talentos. Eu não sei se você estava escondido. Eu não sei se você estava retrocedendo. Mas Deus conta com você. Deus conta com os talentos que Ele te deu. Paz e prosperidade. Que você possa avançar e multiplicar e viver o melhor dessa terra. Manda essa mensagem para 10 amigos, para que as pessoas possam ser ativadas e não esconder os seus talentos e possam multiplicar o melhor dessa terra. Deus te abençoe.